Dionísio, o Cartucho, uma das mais proeminentes figuras da Ordem Cartucha. 1402-1471. Dionísio nasceu em 1402 em Risquel, uma pequena aldeia perto de Saint-Trond na Bélgica, numa modesta família Van Leeuwen. Iniciou os seus estudos em Saint-Trond em 1415 em Zwolle, sentindo então uma atração pela vida monástica, tentou entrar no mosteiro Cartucho de Destino de Roermond, mas foi-lhe negada a entrada devido à sua tenra idade. A conselho dos cartuchos foi para a Universidade de Colônia para completar os seus estudos. Na Alemanha permaneceu durante 3 anos dedicando-se ao estudo da filosofia, teologia e das Sagradas Escrituras. Em 1424, após obter o grau de Magister Artium, regressou aos Países Baixos, conseguindo finalmente ser admitido no mosteiro Cartucho de Roermond, onde viveu a maior parte da sua vida, dividindo o seu tempo entre a oração, a meditação e o estudo. Dionísio começou a escrever o Comentário sobre a Bíblia, a sua obra mais importante, iniciada em 1434 e concluída apenas em 1457, uns bons 14 volumes. Entre 1440 e 1445, ele criou sua obra magistral, De Contemplatione, e assim por diante. A massa de obras escritas por Dionísio, durante seus 47 anos de vida religiosa, é impressionante. É representada por um total de 44 grandes volumes e mais de 20.000 páginas reunidas na edição Doctoris Extaticide. Dionisii Cartusiani Opera Omnia, publicada entre 1896 e 1914 pela Cartucha de Montreuil e, posteriormente, em Tournai. Dada a completude da obra, dizia-se que Dionisius legit, neu non legit. Quem leu Dionísio, não há nada que não tenha lido. Dionísio realizou esse trabalho dentro de sua cela, onde preferia escrever as poucas horas de descanso permitidas pela regra severa da ordem. Ele levou uma vida monástica de extremo ascetismo, possibilitada por uma constituição muito forte. Ele era de fato alto e atlético, submetia-se a jejuns frequentes e, dormindo apenas 3 horas, passava noites inteiras imerso em oração e estudo. Ele declarou ter uma cabeça de ferro e um estômago de bronze. Sua atividade animada foi interrompida quando, entre janeiro de 1451 e março de 1452, Dionísio teve que deixar a tranquilidade de Roermond porque o cardeal Nicolau de Cusa, legado apostólico, lhe pediu para acompanhá-lo, como conselheiro, em uma viagem entre os países do Mosa e do Reno, na tentativa de reformar a igreja na Alemanha e pregar uma cruzada contra os turcos. A pedido de Cusano, Dionísio também escreveu um tratado para combater o Islã, perfidiam contra Maomete, uma oposição convicta e determinada ao Islã, onde Maomé era considerado um falso profeta. Retornando a Roermond, Dionísio retomou sua intensa atividade, tornando-se procurador do convento em 1459. Mas em 1466 foi escolhido pelo capítulo geral da Ordem dos Cartuchos para fundar a nova Cartucha de Bois-le-Duc. Entre muitas dificuldades, ele governou este novo complexo monástico como prior até 1469. Então, exausto, pediu para retornar à sua Cartucha de Roermond, onde conseguiu concluir sua última obra, de Meditatione. Então, livre de todos os deveres e agora idoso, após uma longa doença, Dionísio morreu em 12 de março de 1471 por volta das 11 da manhã, aos 69 anos de idade, dos quais 48 foram passados como cartucho. Seus restos mortais foram mantidos na Cartucha de Roermond até 16 de julho de 1554, quando foram então dispersos após um terrível incêndio e os subsequentes tumultos causados pela Revolução Protestante. Mas em 12 de março de 1608, exatamente 137 anos depois, seus restos mortais foram encontrados, e surpreendentemente o crânio exumado exalava um perfume celestial, enquanto os dedos, polegar e indicador da mão direita, usados para escrever, foram encontrados milagrosamente incorruptos. Foi assim que o culto a Dionísio, já difundido imediatamente após sua morte, aumentou, visto que essa descoberta prodigiosa confirmou a fama de santidade já conhecida pelos êxtases extraordinários que ele experimentou durante sua vida.
De fato, durante sua vida, ele teve inúmeras visões, as quais descreveu detalhadamente em alguns de seus escritos, e por isso foi consultado como oráculo por bispos e príncipes que tentavam encontrá-lo ou lhe enviavam cartas para receber conselhos. Conta-se que, imediatamente após a queda de Constantinopla, 1453, impressionado pelas revelações que lhe foram feitas por Deus em uma visão, decidiu enviar uma carta a todos os príncipes da Europa, pedindo-lhes que mudassem seu modo de vida, cessassem suas divergências e se unissem na guerra contra o inimigo comum, os turcos. Após sua morte, foi definido como ilustre por sua grande santidade e sublime por sua contemplação, ganhando o título de Doutor Ecstaticus. O processo para sua beatificação teve início, mas foi interrompido, e por isso foi indevidamente definido como beato por São Francisco de Sales e Santo Afonso de Ligório, sendo ainda celebrado pelos cartuchos em 12 de março. Oração de Dionísio Cartucho para o moribundo, o Dulcíssima Virgem Maria, pelas preocupações mortais e pelos sofrimentos internos que o vosso coração suportou quando nosso Senhor Jesus Cristo, Filho vivo de Deus e vosso, foi julgado à morte e condenado ao castigo da cruz, enquanto os judeus, clamando, o crucificavam. Vinde em auxílio do vosso servo moribundo, cujo corpo está atormentado por dores mortais e cuja alma está em estranha angústia, por causa das tentações do demônio ou do medo que tem dos rigores do juízo final. Vinde, eu vos digo, o Dulcíssima Senhora, em seu auxílio, para que não seja pronunciada uma sentença de morte e ele seja condenado às chamas eternas. Pelo contrário, obtende-lhe, pela vossa graça de intercessão, o gozo da glória.